Fala galera, boa noite. Parúcia Podcast online nesse momento e uma imensa satisfação porque nós estamos hoje recebendo aqui um convidado que já era meu alvo há algum tempo. Eu já vinha comentando com o Rigno a respeito disso. E para nossa felicidade, hoje nós estamos aqui com o pastor Aécio para a gente falar muito, mas muito mesmo a respeito de um tema extremamente pertinente, não é? Que é o verdadeiro Natal, né? Acerca do que é o significado do Natal para nós cristãos, né? Mas antes disso, pastor, queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Quem é o pastor Aécio, para todo mundo conhecer. Amém, amém. Boa noite a todos. Paz seja com todos. Dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, tendo partilhar um pouco, né, da palavra de Deus. Bom, sou o pastor Aécio, né, atualmente pastoreio a Igreja Batista Maranata, ali no Jardim Limoeiro, tá? E a gente tem se esforçado ali para levar o Evangelho de Cristo, né, naquele lugar. Hoje eu tenho 16 anos, né, de Evangelho, uma caminhada curta, né? Porém, tenho vivenciado aí muita coisa boa, muitas experiências boas, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tenho uma esposa, né, a Daiane, e duas filhas, né? Uma de 3 anos e a outra de 12 anos, que inclusive batizamos ela ontem, né? Foi uma bênção para a glória de Deus, um momento muito gostoso e gratificante. E é isso, e aqui a gente segue, né, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor a cada dia, não é isso? Vamos lá. Amém, amém. Bom, para nós iniciarmos, pastor, né, como a gente já tinha falado, hoje nós vamos falar acerca do verdadeiro Natal, né? E a gente sabe que nos dias de hoje a gente tem vivido muitas, mas muitas conturbações, né? Isso. O evangelho ele não tem sido pregado conforme o evangelho de Cristo. Ele tem sido muito mais pregado conforme o evangelho dos homens. E a gente vê que tudo pode. Podemos fazer tudo. Não existe um novo ditado que eu vejo os cristãos usando muito, com muita frequência, que é: se eu estou em paz, então tá tudo certo, né? Só que essa prerrogativa ela é um pouco, eu vou até usar um termo um tanto quanto pesado. É um pouco destrutiva se a gente partir do princípio, não é, de que sim, mas e se a pessoa de fato nunca mergulhou no verdadeiro sentido que é Deus, não é? Então a gente observa muitas pessoas, tô em paz, então tá tudo certo. O cara tá lá no mundo, ele tá se drogando, se prostituindo, né, fazendo coisas erradas, e para ele aquilo é uma certa paz, não é? Então a gente vê hoje muitos rodeios, muitos círculos, não é? E a gente percebe que a verdadeira imagem do Natal ela se perdeu, não Ao é? longo dos anos. Exatamente. A gente vê o verdadeiro Natal norteado pela Bíblia, sendo iniciado através de Moisés, não é? Moisés ele pega o povo, se retira do Egito e ali eles comemoram o primeiro Natal, não é? Imolando um cordeiro, aspergindo ainda lá dentro, né, do Egito, mais precisamente falando, aspergindo nos umbrais da porta o sangue para livrar os seus primogênitos do anjo da morte enviado pelo próprio Deus, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso, desse verdadeiro sentido. Amém. Antes de comentar um pouco sobre o verdadeiro Natal, né, na perspectiva do Evangelho, que é a mais clara que tem, parabenizar vocês pelo trabalho, viu? Parabenizar vocês pelo trabalho. Melhorou agora? Melhorou. Parabenizar vocês e dizer que é uma porta, né, para que as pessoas, né, possam estar aí tendo um bom
absorvendo a palavra de Deus. E tudo aquilo que a gente tem com base na palavra e que a gente vincula a isso é extremamente importante. E é um assunto pertinente, como você já falou, tá? Mas que gera muitas controvérsias, até porque de lá para cá foram muitas coisas que mudaram. Mas eu queria falar sobre um princípio, tá? Ao qual o Evangelho ele nos mostra, né? Apesar de que a palavra ela tem diversos princípios, tá? Diversos valores, e dentre muitos valores e princípios, eu queria falar primeiro de um, que é o amor. E vocês vão me entender no decorrer da nossa conversa. Quando a gente observa o apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar sobre alguns dons, certo? Mas dentre diversos que ele fala, ele vai declarar dizendo que se não houver o amor, de nada adianta, ou seja, tudo cai por terra, né? O amor é a base. Eu acredito que o evangelho, por si só, ele é esse amor. Se a gente não tem essa essência, a gente não consegue, de maneira nenhuma, falar com clareza daquilo que é Cristo, porque Cristo, ele é o grande exemplo, né, de amor para as nossas vidas. Quando a gente olha para a primeira também carta, ainda no capítulo 8, né, aos Coríntios, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre dois grupos. Ele declara, destaca o primeiro grupo como um grupo dos fracos na fé e aqueles fortes. Por que ele diz isso? Porque ali havia diversos costumes naquela época. Ele fala sobre comidas sacrificadas, tá? E aí ele fala daqueles fortes na fé que exerce a liberdade que tem em Cristo Jesus e na verdade, esquece da empatia, do amor daqueles que não entendem que tem essa liberdade em Cristo Jesus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, mas do que adianta vivenciar esta liberdade em Cristo Jesus e fazer com que desça a goela abaixo naqueles que não têm o mesmo entendimento? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ter muito cuidado, tá? Com a palavra tem que ser pregada, a palavra tem que gerar o confronto, mas uma vez que você ministra a santa palavra e não coloca uma dose de amor, de nada adianta. Veja que no capítulo 13, se não me falha a memória, de João, a gente vai ver os discípulos e Cristo ali reunidos, e quando Jesus ele vem para revelar o que estava para acontecer. Aí, veja, no capítulo 8, eu não quero ler agora porque o texto é extenso, mas você vai ver no capítulo... Deixa eu só pegar aqui para vocês. Capítulo 13, versículo 18 em diante, a gente vai ver o apóstolo Pedro perguntando, de uma certa forma, meio que a João, que estava no colo de Jesus, porque ele estava anunciando que entre eles havia um traidor, certo? Então, por que Pedro não pergunta e ele pede para que João pergunte quem seria esse traidor? Né? E ali eu começo a entender um pouco. Veja que o apóstolo Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro ele é conhecido como sanguíneo, né? Isso é aquele que é espontâneo diante da situação, ele não peneira e já, como aconteceu com Malco, por exemplo, né? Então, acredito que o próprio apóstolo Pedro ele já entende que se ele perguntasse a Jesus, não estou fugindo do assunto não, vou chegar lá. Se ele perguntasse a Jesus, pela natureza que ele tinha, ele já sabia que Jesus não ia revelá-lo. Então, ele pergunta a Pedro, pergunta aí o mestre. Por quê? Porque João ele é o discípulo, né, do amor. Então, veja, a gente tem uma espada de um lado e o amor do outro, ou seja, nem sempre Jesus ele vai contar para aquele que tem a espada, mas vai revelar para aqueles que têm o amor no coração. Então é basicamente isso. Se nós não entendermos que a gente precisa ter empatia com as pessoas, até mesmo no pregar o evangelho, a gente acaba padecendo e perdendo oportunidades que são riquíssimas, tá, no evangelho. Então eu trago muito isso para mim. O amor é assim, algo que é gigantesco, né? É como se a morte, eu costumo dizer que a morte ela não chega para nós, né, quando nós morremos, mas na falta do amor, a vida perde-se o sentido. Então a gente precisa entender isso. E agora vamos lá.
Você falou um pouco sobre o Natal que foi estabelecido naquela época e desde lá e muita coisa foi acontecendo. E veja só, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Hoje, para você ter uma ideia, existem congregações que comemoram o Natal e existem congregações que não comemoram o Natal. E todas vão trazer as suas teorias, aquilo que defende, né, a sua tese, mas quando, na verdade, a Bíblia, o que é que ela fala sobre isso, né? Quem é Jesus? Né? Natal significa nascimento, não é isso? Natal significa nascimento. E há muitos anos atrás, havia um papa chamado Júlio I. No ano de 300, 350 por aí, ele estabelece o dia 25 de dezembro, certo? Na verdade, um decreto papal. Ele estabelece o dia 25 de dezembro para que se comemorasse o nascimento de Cristo, certo? Mas por quê? Naquela época havia muitas festas pagãs, inclusive é isso que gera confronto até mesmo nos tempos de hoje. Havia muitas festas pagãs naquela época, era o Deus Sol, enfim, diversas outras, e que se comemorava neste tempo. E aí o que é que faz este Papa? Ele estabelece esta data justamente para confrontar e, de uma certa forma, fazer com que aquelas práticas pagãs fossem perdendo a força, certo? Então ele estabelece não só a data, mas como também a comemoração do nascimento de Cristo. Então, se você for ver a criação dos presépios e diversas outras coisas, a gente vai ver que na própria palavra de Deus, ela fala sobre isso, não especificamente. Tá me ouvindo direitinho, hein, gente? Não especificamente, meu irmão Rigno, como muitos declaram hoje, tá? Então, assim, a questão dos presépios, por exemplo, a gente vai ver que Jesus Cristo ele nasceu numa manjedoura, né? A gente vai ver que naquela manjedoura havia muitos animais e tal, e você vê hoje em diversos lugares muita gente trazendo dessa maneira. Eu não julgo isso, sabe por quê, querido? Porque, querendo ou não, traz raízes da própria palavra, certo? Os presentes, por exemplo, não estou dizendo que foi com base nisso, mas se você for ver, os 3 magos e reis que foram visitar Jesus na época, eles levam presente para Jesus, eles levam mirra, incenso, foram 3 presentes, se não me falha a memória, e ali ele leva. Então, assim, eu não sei se é por conta desse contexto, mas querendo ou não, foi os pastores que glorificaram a Deus, fizeram festas e tal, enfim. Então, às vezes, a gente padece por falta de conhecimento. E onde é que eu quero chegar com isso, queridos? Eu, particularmente, eu louvo a Jesus em todo tempo, em toda hora. Eu não preciso de uma data para comemorar o nascimento de Cristo, até porque não nos cabe, cara. A Bíblia não fala de maneira específica e concreta o dia que Jesus nasceu. Não fala, mas o importante é que ele nasceu. E por que ele nasceu é que nós estamos aqui, entende? Uma maldição que estava sobre a humanidade foi extraída através da cruz, um novo acesso foi dado através da cruz, do sacrifício, do acontecimento naquela cruz do Calvário. Então, assim, as pessoas se apegam a muita coisa e esquecem do verdadeiro sentido do Natal. Se você me perguntar hoje, não sei qual é a sua opinião, mas eu vou declarar aqui já qual é a minha. Todo momento é oportuno de falar de Jesus. Então, a partir do momento em que eu digo ao Rigno, não faça uma ceia na sua casa não, porque isso é uma festa pagã, certo? Você está perdendo a oportunidade de, muitas das vezes, ministrar aquele que talvez você não teria aquela oportunidade, que vem amigos, né? Vem outros familiares, e ali você pode ter a oportunidade de pregar o evangelho, de trazer vidas para o Senhor. O que a gente não pode é distorcer. Entende? O que a gente não pode é trazer o Papai Noel, porque isso é uma mentira muito grande, né? Então é isso que eu discordo, esses aparatos, porque o comércio que traz no sentido de vender e isso não existe no nosso meio. Então, quando você ensina o seu filho
que o Papai Noel é quem traz presente, que o Papai Noel é o símbolo do Natal, aí com certeza você vai estar, né, tirando literalmente o verdadeiro sentido do Natal. Na época dos umbrais do sangue nos umbrais da porta, ali a gente sabe que foi o cordeiro que foi amolado, a praga do anjo da morte, se falava-se da Páscoa. Aí a gente já pode até trazer também um pouco disso, né, que foi algo que foi estabelecido pelo Senhor, né? Aqueles que tiver o sangue do animal amolado ali em sacrifício, nos umbrais da porta, o anjo da morte não vai adentrar, né, a mortandade não vai adentrar, certo? Mas chega-se um momento, agora já no Novo Testamento, na Nova Aliança, em que Jesus Cristo faz a última Páscoa com os seus discípulos e estabelece agora a Santa Ceia. Ele declara: o Cordeiro sou eu, né? Eu sou o pão, né? Eu sou o meu sangue é o vinho, é que estabelece a Nova Aliança. Então, assim, na minha concepção, muita coisa se perdeu o sentido por causa do comércio mesmo, por causa da comercialização, né, por causa do capital, por causa do dinheiro, e a gente vê, infelizmente, muitas coisas perdendo-se o sentido. Mas como eu volto a dizer até para os nossos ouvintes aqui, o Natal é Cristo, né? Quando você diz Feliz Natal, você diz Feliz Cristo. Ou seja, ele nasceu e veio com um propósito, e o propósito se cumpriu. O propósito se cumpriu na cruz do Calvário, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Foi um plano de resgate de Deus que se estabeleceu sobre a humanidade, né? Porque todos pecaram e destituíram, foram da glória de Deus, ou seja, separados foram da glória de Deus. Quem nos traz para perto agora, quem nos faz participante desta glória é o próprio Cristo. Então, você quer comemorar o Natal? No meu ponto de vista, comemore celebrando Jesus, o nascimento de Cristo, porque ele é o Natal, ele é o Cordeiro de Deus, né? Foi ele quem veio para fazer se cumprir um propósito de salvação sobre a humanidade. Acho que boa noite, em primeiro lugar, a todos que estão nos ouvindo. Eu percebo, pastor, que o que causa essa divisão entre o povo de Deus são as simbologias, né? Que muitos acabam buscando conhecimento em vários lugares e acaba divergindo até mesmo da palavra de Deus. Porque confusão de doutrina, né? Porque se a gente cada dia mais buscasse realmente resposta na Bíblia, não teria como causar essas dúvidas no nosso pensamento. E tem causado justamente essas dúvidas, são essas buscas para saber se realmente o Natal é de Deus, se não é de Deus, e isso tem causado essa divisão no meio do povo de Deus. É verdade. Tem uma passagem da Bíblia que ela é muito marcante, sobretudo na minha vida. As duas vezes que uma foi acompanhada do Rigner e a outra pelo convite dele. Eu fui tocar lá na igreja onde o senhor é o pastor e eu mencionei o capítulo e o versículo, né? Que é o João 3,16. A gente vê que a Bíblia, desde o início, ela faz alusão à vinda de Cristo. Isso. Né? Desde o início. O homem pecou, não é? E antes disso, Deus ele já tinha o plano da salvação. Eu gosto muito daquela música do Renascer Praise, né? É Jesus, o plano perfeito. Aquilo ali é sem dúvidas alguma, para mim, o norte primordial, não é? Do que Deus ele realmente almeja para o homem, não é? E quando a gente vê escrito, não é, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Eu vi uma ministração, não é? Salvo engano, acho que do Juliano Som, eu não tenho muita certeza, mas ele falando, não é justamente a respeito disso. Todos nós pecamos e fomos destituídos da graça. Isso. Mas há um renascimento, não é? Em Cristo há um renascer. Claro. Não é? Há um algo sendo refeito.
Nós fomos destituídos da graça, mas nele nós voltamos a encontrar a graça. Isso. Quando nós somos conectados ou Glória a Deus. reconectados em Cristo, né? E isso para mim é perfeito. E a gente vê, né, desde o Velho Testamento, como eu já falei, a Bíblia ela fazendo alusão à vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, de como ele seria moído, quando Isaías fala, quando Jeremias também fala, Isso. né? E sempre tendo aquele norte, sempre falando, sempre mencionando, sempre mostrando, aí como dizem os teólogos, né, o tipo e o antítipo, né, o que Deus ele fez no passado e o que ele faria no futuro e hoje conosco. Né? A gente tem o Espírito Santo graças à morte de Cristo Isso. e à própria ressurreição de Cristo. Né? Isso. E você tocou em um assunto chave, né, porque a Bíblia, desde o início, quando ela é escrita, né, pelo próprio Deus, inspirada por ele, a gente vai ver diversas passagens que o próprio Deus ele traz ali, ele expõe, ele coloca diante da situação para apontar a Jesus, né? E são acontecimentos que, se a gente não parar e refletir, entender segundo o Espírito, a gente acaba se passando e perdendo aquela revelação da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala que a Bíblia ela é discernida de maneira espiritualmente. Veja que não só no início, nos Pentateucos, que era a época da lei, a gente vai ver diversas passagens ali, quando o próprio Abraão vai buscar vai pedir a um dos seus servos, né, aquele que ele colocou sobre o governo da sua casa, para ir buscar esposa para o seu filho Isaque, e ali ele vai dizer, olha, que não vai buscar na cidade dos cananeus, cuja terra eu habito, mas da minha cidade natal. Aí ele vai lá, pega a Rebeca, e a gente vai ver uma exposição da noiva ali, que representa a igreja de Cristo, como o Isaac, o próprio noivo, se a gente for interpretar de maneira muito tranquila, calma, com o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, aquele que nos ajuda a discernir, que nos enche de sabedoria, a gente vai ver que ele percebe que ela pega o seu cântaro ali, né, que é uma na verdade ali é uma das causas que vai trazer para ele a convicção de que se tratava da mulher, de fato, que o Senhor estava preparando para Isaac. Desce com seu cântaro à fonte, pega daquela água e aí sobe, aí já está representando aquela igreja, né? Aquela noiva que ora, que desce o cântaro, que pega a água e compartilha com os camelos, compartilha com todos, não é verdade? E aí depois ela sobe, vem para o último estágio, que é subir para os céus, que é encontrar com o noivo. Veja que antes dela se despedir dos seus pais ali, do seu irmão, ela pede para ficar mais 10 dias ali, e os servos de Abraão disse, não, permita que ela vá comigo para levar as boas novas ao meu senhor. Ela monta no camelo e pega os seus pertences e segue. No meio do caminho ela encontra o noivo. Então é a igreja que está sendo arrebatada ao encontro. Então veja que a Bíblia em si, ela já aponta para o próprio Cristo. Vem um livro dos profetas, o Isaías, o profeta messiânico, né? E depois vem o cumprimento de todas as profecias. Mateus vai falar sobre isso, e ali já vem os evangelhos. Então a Bíblia é isso, a Bíblia é o próprio Cristo, a Bíblia é o próprio Cristo. Então a gente precisa, de fato, buscar esse discernimento no Senhor, se aprofundar no Senhor, ter a convicção e a certeza do que Ele é para nós, do que Ele representa, e parar um pouco com esse sistema religioso que só nos impossibilita, entende, de nos aprofundar e mergulhar ainda mais na graça, no conhecimento ao qual o Senhor lhe deu de graça para todos nós, né? Então, foi muito pertinente o que você falou, conforme toda a Bíblia em si apontando para Cristo e na revelação, né, do próprio Filho de Deus ali já no Novo Testamento. Pastor, o senhor tocou num ponto que eu achei muito interessante, não é? Um padre, ele se levanta e institui o dia 25 de dezembro Júlio I. Como o dia do nascimento de Cristo, com o propósito de amortizar as festas pagãs, né? Isso. E até mesmo expurgar, isso, né? Para que a prática cristã ela fosse valorizada no meio cristão. E a gente vê hoje, não é,
um sistema, como também o senhor bem disse, que a todo custo tenta pegar, não é? Eu vou tentar idealizar aqui para fazer uma metáfora para que a gente tenha uma ideia mais clara do que eu quero dizer. Vamos supor que Satanás, ele observando de lá, ele se levanta, ele fala, bom, eu não tenho mais como impedir, porque eu achava que matando ele estava tudo acabado, quando na verdade não, né? Cristo se levanta ao terceiro dia, e o nome dele é, não só o nome, mas o ato em si é eternizado, não é? Tem um amigo meu, que eu considero muito, como um irmão, mesmo não sendo irmão de sangue, que ele fala a respeito da morte de Cristo, e para mim a forma como ele fala é a mais cabível, sabe? Porque, para e analisa, Satanás ele vai, matei, consegui. Aí Cristo é pregado a toda criatura, a todo ser vivente e não vivente, a todos os anjos, em toda a face do universo e sabe-se lá Deus o que há além do universo. Todos sabem. E aí entra no livro de Apocalipse e a gente vê Jesus Cristo ele marchando em meio a todos os seres diante de Deus. Dá-me aqui esse livro porque eu tenho honra para romper os selos. Glória a Deus. Eu tenho essa honra, a mim pertence a honra. E aí ele mostra a marca, né, da sua morte. O sangue que foi aspergido por toda a eternidade. E aí Satanás ele entende a loucura cometida por ele. Isso. Não é? Porque Cristo ele se torna. Ele já era Deus, mas agora ele não é só mais Deus. Ele é o Deus. Isso. Não é? Ele é o Deus. Então o que é que acontece? A gente vê Cristo se levantando, sendo pregado por todos. E aí Cristo ele vai, de acordo com é pregado por alguns teólogos, né? Ele vai até o inferno, ele toma das mãos de Satanás a autoridade que ele tinha e agora não existe mais autoridade alguma, não é? E aí, para resumir, né? A gente vê que Satanás ele não consegue mais deturpar isso, ele não consegue mais destruir isso. Então o que é que ele faz? Ele cria de enganamento. Bom, já que eu não posso mais desfazer o que foi feito, então eu vou ter que enganar. Eu vou ter que tentar criar de alguma forma, uma forma que que tire a visão, que tire ele do centro, dando um outro norte. Então ele pega o dia 25, né, que foi instituído por um padre, para tentar destruir essas festas pagãs, e aí ele volta de novo, Isso. tentando enganar. Boa. Rapaz, cara, é bem interessante isso que você falou, porque até hoje, né? E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, Satanás até hoje ele tem o poder de persuadir a mente de muitos crentes, sabe? Desde o início ele já agia dessa maneira, né? Quantos não lembram de Eva, por exemplo, né? A Bíblia fala, queridos, lá no capítulo 3 de Gênesis, que Eva ela tem um diálogo com Satanás, sim ou não? Ela tem um diálogo, ela dá vazão a uma conversa com Satanás. Quem é a figura de Satanás ali? Quem representa Satanás naquela figura ali, naquela passagem? É a serpente, não é isso? E veja que ela abre agora um diálogo e começa a dar ouvido. E o que é que ela faz? Ela agora vai transgredir uma ordenância que foi estabelecida por Deus. Veja, ele conseguiu persuadir Eva, sim ou não? Conseguiu. Por que conseguiu? Porque ela deu vazão, né, aquilo que saía da boca da serpente, aquelas palavras de persuasão. E o diabo trabalha com isso até hoje. Eu costumo dizer que não mais na figura da serpente, mas em seus soldados, sabe? Em seus soldados que tem por aí. Veja, o Papai Noel, por exemplo, é uma ludibriação e tem muitos que não vigiam com isso. Vou chegar lá. Agora, como é que a gente consegue, né, permanecer no Senhor, tendo o entendimento, né, de quem é Jesus e com isso também poder rebater Satanás, né? O exemplo é Jesus mesmo. Mateus capítulo 4,
A Bíblia vai dizer que ele está no deserto, certo? É conduzido pelo Espírito e agora vai ser tentado. Naquela hora ali, Jesus se esvazia de si mesmo, certo? Ele se torna um homem comum, tá? Mas ele estava cheio da palavra. Ele é a palavra, entende? E quando Satanás vem na palavra para tentar persuadir Jesus, ele repreende na palavra. E o que nos falta hoje é isso, é a maturidade de entender a palavra. E por que falta essa maturidade? Porque não buscamos, certo? Então, até hoje, Satanás ele trabalha desta maneira e consegue persuadir a mente dos crentes que não ora, que não busca no Senhor. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso alimento constante diário, para que em um momento como esse, a gente possa ter convicção de quem nós somos em Cristo, de quem Ele é em nós, para que nenhum vento de doutrina, aquilo que você falou no início, Rigno, né? Para que o Papai Noel não assuma o lugar de Cristo, como muitos têm idolatrado o Papai Noel e tirado, né, as honrarias que o nosso Messias, só Ele, tem a capacidade de receber e é o único digno de receber. Então, a palavra de Deus, né? Então, infelizmente, hoje ele continua, né, persuadindo. Veja, você falou, né, do Papa que estabeleceu um decreto no dia 25 de dezembro, justamente para mortificar na época aquelas festas pagãs, e isso aconteceu, mas ao longo do tempo ele continua lançando estratégias e não vai parar. Satanás, ele não vai parar de lançar suas estratégias. Então, a gente consegue como combater isso? Através da palavra. Como Jesus nos ensinou, é a palavra. Então, se você vê um crente hoje sendo tomado, né, por vãs doutrinas, porque ele não alcançou a raiz que é o próprio Cristo, é porque é um cara que ele não lê Bíblia, é alimentado por aquilo que eu dou, que você dá, que outros dão, não tem uma opinião concreta e absoluta daquilo que ele tem convicção, e aí acaba caindo em eventos de doutrina. O que um fala, ele se alimenta, o que outro fala, se alimenta, e aí fica muito mais fácil para o inimigo das nossas almas fazer com que eles percam o alvo, né, que é o próprio Cristo Jesus. Então, ele é estrategista, ele continua até hoje trazendo alguns dogmas, né, tão somente para tirar Jesus de cena, certo? E eu louvo a Deus porque nesta geração ainda há crentes que meditam na palavra e que oram e que buscam e que jejuam. Eu quero acreditar, queridos, que a maioria do povo de Deus faz isso, porque se não faz, está enfadado ao fracasso. Verdade. Eu acho que, pastor, a maior dificuldade hoje que a gente enfrenta como um cristão é justamente na escola, entendeu? Para que eu vejo lá, por exemplo, meu filho, Cauã, que a gente tenta ensinar ele com relação à palavra de Deus e chega na escola ele aprende totalmente o oposto daquilo que é ensinado. Até ele nunca tinha passado para ele a respeito do Papai Noel. E ele passou a... Toda vez que ele vê na televisão, em outros canais, né, que passa a figura do Papai Noel, ele fica daquela forma radiante, sendo que eu, sendo cristão, nunca passei para ele a respeito dessa figura, mas ele aprendeu na escola. E hoje um dos maiores dificuldades do povo cristão é realmente combater literalmente a mentira, né? A gente sabe que o pai da mentira é Satanás e a gente tem tido essa dificuldade de ensinar o que é certo e errado na escola. Meu filho fica maravilhado quando chega dia de domingo para a escola bíblica dominical. Mas quando chega na segunda-feira eles aprendem tudo daquilo que é ensinado, porque as lideranças que a gente tem visto hoje em dia, em vez da igreja, de vez de estar ensinando realmente a palavra, tem ensinado outras coisas. Rigno, deixa eu te falar algo com relação a isso. Isso, de fato, infelizmente, acontece muito, né? Mas o que fazer? O que é que eu, como cristão e pai de família, preciso fazer, né? Existem aquelas escolas que ensinam acerca do princípio da palavra, dos valores da palavra, mas também tem aquelas que não ensinam. Mas você há de convir comigo, né, que o maior alimento dos meus filhos
Eu, como pai, como sacerdote, eu tenho que dar. Você me disse que você nunca tinha falado sobre o Papai Noel com ele, né? E agora, né, ele está chegando já numa idade e tal, enfim. Eu digo não só sobre o Papai Noel, mas sobre o que você acredita. E é muito bom, inclusive, para aqueles que nos ouvem agora, que estejam muito atentos para isso, porque a responsabilidade de introduzir o ensino nos nossos filhos somos nós. Essa responsabilidade é minha. E é claro que quando tem um colégio que ajuda, né, um colégio cristão que é formados por princípios, né, e valores da palavra de Deus, ótimo, mas a responsabilidade ainda não está com eles, está comigo, na minha casa, sabe, no meu lar. No primeiro livro de Reis, no capítulo 3, a gente vai ver o escritor evidenciando a importância, né, da presença do pai nos ensinamentos, né? Estou falando de Salomão e Davi. A Bíblia diz que ali no capítulo 3, se não me falha a memória, que o escritor ele vai evidenciar, né, no andar de Salomão, no se comportar como ele adora ao Senhor, de acordo com o que aprendeu com o pai. No capítulo anterior, a gente vai ver Davi ensinando a Salomão, né? Então veja que tudo parte de nós e está atento a tudo, porque não é só no colégio, nas televisões, né? Existem muitos mecanismos celular e ensina e traz informações e que não agrega valor nenhum para os nossos filhos. Então, eu como pai preciso estar vigilante, a minha esposa como mãe, né, e edificadora do lar precisa também estar vigilante. Infelizmente, isso ainda é um fantasma que a gente vai estar brigando o tempo todo, mas se a gente tem esse discernimento, essa sabedoria de estar cultuando com os nossos filhos nos nossos lares, fazendo um momento, eu sempre prego isso lá na igreja, gente, existe um princípio que os crentes têm deixado de mão e que agrega tanto, principalmente para aqueles que têm filhos que estão chegando agora, que é o culto no lar. A gente precisa, pelo menos uma vez na semana, se reunir em família, sentar, explicar, comer Bíblia, entende? Dar oportunidade aos nossos filhos de um louvor, de uma palavra, e eles vão se familiarizando com todo esse contexto da palavra e eles vão crescendo em graça e em conhecimento. Então, é fato, infelizmente, existem muitos colégios até que eu não falo só sobre o Papai Noel, existem muitos assuntos absurdos, certo? Que fogem literalmente dos nossos conceitos como crente em Cristo Jesus e que estão sendo ensinados, certo? O carnaval, por exemplo, eu lembro minha filha estudava em um colégio aqui em Camaçari e sempre no carnaval traz para casa o que falar sobre o carnaval. E quando chegava essas pesquisas, eu mesmo orientava ela a fazer, e ela fazia, né, que é aquela festa da carne e tal, e ela dava, a gente colocava todo um conteúdo com base naquilo que nós acreditamos. Hoje ela já faz só 12 anos que eu batizei ontem, glória a Deus pela vida dela, não falo porque minha filha, o Rig, não conhece, quem nos ouve, que é próximo de nós sabe, né, a essência que essa menina tem. Mas por quê? Porque nós trabalhamos em cima disso. Eu entendo que os filhos que o Senhor nos deu não é para ser perdido por um sistema perverso e miserável lá fora. Então, infelizmente, hoje, os colégios é uma porta muito aberta, né, a informações que não condiz com a nossa essência como crente em Cristo Jesus, mas nós também somos soldados de Cristo e precisamos estar pronto para combater. Eu sei que é difícil, mas a gente consegue por intermédio da palavra. É verdade. A gente observa, né, se a gente for fazer uma viagem, esse tipo de viagem eu gosto de fazer, né? Se a gente for, por exemplo, a gente pega ali de 1912 até a década de 90, a gente vai ver que o mundo era um mundo completamente diferente. As pessoas eram fortes, né? As pessoas tinham sobrevivido a 2 guerras mundiais, né? E há presságios de outras multiguerras que existiram pelo mundo. Então as pessoas elas eram muito fortes, né? Só que Satanás ele termina pegando o sistema dele e implantando, né? Horas por força, e muitas outras vezes ele prega de cordeiro, vamos colocar dessa forma, né? Ele chega não como um diabinho de chifre e tridente,
ele se apresenta lindo para as pessoas. E a gente percebe que essa beleza que ele apresenta é uma beleza exterior que encanta muito as pessoas terminam sendo tragadas. E o sistema dele ele vai se formando, vai se formando, vai se formando, e quando a gente menos percebe, o mundo está do jeito que está hoje. Como é que o mundo está hoje? Os homens cada vez menos líderes, não é? Cada vez mais frouxos, cada vez mais fracos, não é? As mulheres com a imagem cada vez mais deturpadas de si mesmo, não é? Não pregando sobre ideologias nem nada, mas falando sobre o que de fato é, não é? A gente vê que a sociedade por um todo, ela é uma sociedade hoje muito frágil, sabe? As pessoas elas querem dar opinião, mas não querem ouvir acerca da verdade. Elas querem se inflar, mas se inflam de vazio, não é? Isso. Elas falam, mas falam de coisas que não têm sentido, não é? Então, o homem tem a sua imagem completamente deturpada nessa geração que a gente vê agora, bem como também a mulher. Então, ambos perderam, vamos dizer assim, o norteio do que de fato é, não é? A mulher como ela deve ser e o homem como ele deve ser, não é? Então, quando eu escuto o senhor falando, né, sobre você ensinar ao seu filho... Eu tenho uma filha de 7 anos que a gente sentou há mais ou menos uns 15 dias atrás e começamos a conversar sobre o Natal, que foi quando surgiu o tema. E eu ensinando para ela, sabe? A gente enfeitando a casa, preparando, arrumando e tal, e eu falando para ela, olha filha, e botando um videozinho lá, cristão, e explicando para ela, olha filha, o verdadeiro sentido do Natal tá lá em João 3,16. Isso. Não é? Olha filha, o norte do Natal chama-se Cristo. Acabou. Não é? Então você vai ensinando. Acho que uns 3 meses atrás, os colégios ensinando sobre Halloween, né? E você tendo que pegar o seu filho e dizer para ele, filho, ó, o Halloween é isso, o Halloween é aquilo, significa isso, o verdadeiro significado é esse. E a gente vai percebendo cada vez mais Satanás ele impondo o sistema dele e nós como cristãos recuando, ficando calados, isso. Ficando quietos, não é? Quando na verdade nós precisamos nos posicionar, não é? Não é a escola que tem obrigação de ensinar os nossos filhos. Somos nós que temos a obrigação de ensinar os nossos filhos, né? Exatamente. E isso a gente precisa entender, porque a cada dia que passa, querido, a gente está vendo as coisas se funilando, né? Tá ficando ainda mais difícil. E eu não me entristeço com isso, porque eu sei que a palavra de Deus se cumprindo, né? E são evidências claras de que aquela maior promessa está por se cumprir, que é a volta do Cordeiro, que é a volta de Cristo. Até lá, nós vamos permanecer marchando. Até lá, a gente vai continuar brigando contra o sistema, certo? Saiu há poucos dias aí de que a Bíblia... para esses acusadores, ela não pode falar de pecado porque se torna um livro preconceituoso, ou seja, o pecado, tratar pecado é preconceito agora, entende? Então, é a palavra se cumprindo, certo? E o próprio Cristo, ele vai nos trazer paz e refrigério, né? Quando ele fala que nós seremos perseguidos por conta dele, por conta da palavra. E se já chegou este ponto, né, de nesta geração sermos perseguidos de tal maneira, né, é porque daqui um dia ele aponta aí, eu costumo dizer lá na igreja que eu não sei se a gente vai viver mais uma década aqui, até que se cumpra tudo que o Senhor... tudo que o Senhor ele estabeleceu na sua palavra. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, sim. E como é que a gente vai ter cuidado? A gente precisa se preparar, certo? E a preparação é a própria palavra, né? Veja que tudo se resume em uma busca contínua pela palavra, porque só vai gerar frutos de arrependimento é a palavra, certo? Só vai gerar conhecimento é a palavra. Então, a palavra de Deus, ela precisa se tornar uma
prática nas nossas vidas, né? Em todos os pais de família, certo? Naqueles que entende quem é Cristo, ele precisa se formar cada vez mais no Senhor através de uma busca constante pela palavra. E é assim que a gente vai combater esse sistema. Felizmente, e é daí para pior, são muitas leis que estão sendo aprovadas, né? Muita coisa está acontecendo no mundo atual. A gente está vendo uma guerra se explodiu há pouco tempo, lá na Ucrânia, na Rússia, agora já em Israel, os Hamas, né? A gente está vendo a palavra se cumprir, irmão. Todos os dias a gente está vendo os noticiários, as coisas acontecendo, e ontem eu ainda falava, Deus já começou a fazer a separação do joio e do trigo, irmão. Um jovem de 30 anos, ele morreu louvando a Deus, certo? Louvando ao Senhor. É claro que dói a dor da partida, né? Do adeus para a família. A filha Zoe acabou de nascer, era um projeto familiar ali que eles tinham em conjunto, né? Tanto ele como a sua esposa. Mas a palavra tem que se cumprir, irmão, entende? E eu creio que o Senhor já começou a fazer essas separações, e ele está com certeza chamando aqueles, né? Se o Senhor pedir a sua alma hoje, né? Isso, então, e o que vai nos garantir essa morada eterna é a nossa formação em Cristo através da palavra. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, permaneçam naquilo que aprendeste do Senhor, né? E sejam enraizados e fundamentados na palavra. Cuidado com os ventos de doutrina. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E a palavra é que nos vai garantir não só a morada no céu, que é o nosso maior objetivo, mas também vai nos ajudar a combater, né, todo esse sistema perverso, toda essa mentira que é estabelecida pela sociedade, certo? A gente precisa entender que nós estamos aqui para combater e só combatemos através da palavra de Deus. Pastor, eu quero dizer que a galera tá participando, certo? E Rafael Gonçalves deixou a pergunta dele aqui, que ele quer saber a respeito dos símbolos, né? Como o pinheiro, a aguilanda, a árvore de Natal. Ele quer saber do senhor, né? Se pode ou não pode utilizar dentro de casa. Vamos lá. A partir de que princípio isso? Né? Porque às vezes a gente fala como eu falei, né? Eu iniciei falando um pouco sobre esse princípio que é o amor, né? Existe aqueles que têm a liberdade em Cristo Jesus e que exerce dessa liberdade, tá certo? E que exerce dessa liberdade, mas também tem aqueles que são fracos na fé. Para responder essa pergunta, Rigno, eu quero ler Romanos, capítulo 14, porque eu quero deixar uma base bíblica. Eu vou ler aqui no aplicativo, deixa eu só abrir aqui a palavra, e a gente vai tentar, resumidamente, destrinchar um pouco sobre isso. Romanos, capítulo 14. Deixa eu ver, é isso mesmo. Veja só, o que fala aqui o apóstolo Paulo, tá certo? Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos contravestidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro cujo fé é fraca come somente alimentos vegetais. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julga o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, e a gente sabe disso, né? Mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém para o Senhor, se priva e também dá graças a Deus. Então vamos lá. Quem fez o pinheiro? Foi Satanás
Ou foi Jesus? Ou foi o próprio Deus? As estrelas, por exemplo, que as pessoas usam no pinheiro e enfeita tudo ali, quem fez? Você está entendendo? Tudo parte, meu querido, da sua visão, da intenção do que você está fazendo. Bom, se você quer enfeitar a sua casa, tá certo? Com a árvore de Natal, o que consiste nisso? Qual é a sua intenção ali? É para louvar a Cristo, o nascimento do Cordeiro de Deus? Ou você está fazendo rituais para outros deuses? O que é que está acontecendo? Aquele que não faz é de Deus. Aquele que faz com intenção em louvar a Cristo também é de Deus. Você está entendendo? Agora, o que não é de Deus aqui? O Papai Noel. Por quê? Porque é uma mentira. É uma mentira. Papai Noel não existe. Mas a árvore existe, quem criou? Deus. As estrelas existem, quem criou? Deus. Acabou. Entende? Então, isso acaba sendo dogmas que as pessoas vão aprendendo na igreja por falta de conhecimento, certo? E de maturidade bíblica, e acaba trazendo para a sua vida. E onde é que entra o erro aí? É quando você julga. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Por exemplo, existe os nossos irmãos, por exemplo, da Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho tios, eu tenho parentes, eu amo, certo? E muitos têm o entendimento que a gente tem e que vão ser salvos também, como nós. Existem remanescentes do Senhor em diversos lugares. Você está entendendo? Agora, onde é que está o erro? Quando eu digo que você não vai para o céu, porque não guarda o sábado. Isso não existe, você está entendendo? Isso é um julgamento. Então, tudo que a gente faz, o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 10, versículos abaixo, ele vai dizer o que comemos ou bebemos, ou façamos qualquer outra coisa que seja para glória de Deus. Então, se você faz para a glória de Deus, amém, irmão. Deus abençoe, né? Faça a sua ceia, bote sua árvore, mas não traga Papai Noel não, porque ele não existe, em nome de Jesus. Tem outro ponto que o senhor tocou que eu achei muito interessante. Isso enquadra muito com a minha família, né? A minha família, ela, por parte de mãe, a maior parte está em São Paulo. Né? Vive em São Paulo e já faz muito tempo que eu não vejo eles. Justamente por conta da distância. Vai pouco mais aí de 4.000 quilômetros aí de distância. E tem a outra parte da família, né, que mora aqui em Salvador. E todo final do ano nós nos encontramos. Isso se tornou um hábito, né, recorrente. E só Deus sabe o quanto eu orei por esse pedaço da família. Glória a Deus. Né? Porque eu tive uma avó que vivia em outras religiões, né? E antes dela falecer, né, ela se reuniu com meu pai, meus tios e disse: eu não quero que vocês sigam isso. Procurem o caminho de vocês, porque esse não é um caminho de bênção. Né? Ela deixou isso muito claro. E eu vi a minha avó falecendo dentro de casa. Né? Não chegando a óbito em si, mas o processo de morte, sabe? Dentro de casa, o que de certa forma se torna um testemunho para a família, porque a partir dali houve uma separação. Ela era a matriarca da família, aquela que mantinha todo mundo unido, e depois disso a família se separou, né? Meus tios foram para um lado, meu pai veio para outro e houve separação. E depois de muito tempo, a família tornou a se reunir. E isso foi fruto de oração. O primeiro da casa a orar foi eu, porque eu me converti com 11 anos de idade e apresentava a minha família a Deus, sabe, em oração. Apresentava os meus tios e tal. E pouco a pouco eles foram se convertendo, sabe? Primeiro foi a ex-esposa do meu primo, que se converteu, e aí levou o meu primo, que levou a minha tia, que levou o esposo, que depois levou a minha prima. Depois o meu primo ele se separou, casou-se com uma serva de Deus, e agora casado mesmo, sabe? Agora com um filho. É uma coisa maravilhosa que Deus tem feito naquela família. E a gente se encontra, né? A gente se encontra ali no Natal, né? A gente assa o peru, assa o chester. Glória a Deus. E senta todo mundo e come, e ali começa a pregação. Faz do momento oportuno.
Começa a pregação, um conta um testemunho, outro se levanta, faz uma oração, outro... Gente, isso se chama união. Glória a Sabe? Deus. É o que Deus ele quer. Aleluia. Né? Claro. É o que Deus ele quer. Essa fraternidade, essa união, essa comunhão, sabe? E a gente, infelizmente, vê famílias que se reúnem, fazem bebedeira, brigam, se destroçam, se destroem. União. Essa é a palavra, né, pastor? Exatamente. E o senhor falou a respeito disso, né? Exatamente. E é, de certa forma, um testemunho, sabe? Porque dentro da minha casa tem isso e eu glorifico a Deus por isso. Glória a Deus. E aí, às vezes, as pessoas ficam impossibilitadas por conta de dogmas e religiosidades. Poxa, é um momento que a gente tem família, entende? Aquele irmão que ficou muito tempo sem falar com o outro, é um momento que a mãe e o pai conseguem trazê-los, né? Porque, querendo ou não, se você for ver hoje, o Natal é uma época em que as famílias acabam tendo até mais empatia, certo? Ainda que possamos dizer que é hipocrisia enfim, mas existe um momento, e se existe um momento, existe uma oportunidade, certo? E para nossa visão, que somos crentes em Cristo Jesus, o momento é oportuno para pregar Cristo, certo? Para firmar ainda mais os laços entre os familiares, de maneira que Cristo, né, seja pregado e anunciado. Então, eu particularmente, eu amo essa época. Tá? É claro que Jesus tem que ser anunciado em todo tempo, em toda hora, em todos os momentos, mas é tempo de férias, é tempo que os meninos estão em casa, é tempo que papai e mamãe conseguem se reunir com toda a família, primeira geração, segunda geração, certo? E ali a gente faz um culto e isso é bom, é gratificante, certo? Isso é louvável, tá? A gente precisa se despressurizar um pouco dessa religiosidade que muitos pregam e dizem. E eu entendo até, né, a pergunta do irmão agora, porque, infelizmente, isso gera muita polêmica, isso gera muita confusão. Poxa, será que eu posso fazer? Será que eu estou pecando em fazer? Pô, irmão, se você tem a sua consciência limpa e tranquila, amém. Mas se você julga também errado fazer, não tem problema. Não tem problema, não faz se não gera paz, porque a paz no nosso coração é a certeza que é gerada ali, né? E se não tem paz, então não faz, não faça. Certo? Mas não se impossibilite, né, de conhecer mais da palavra, do próprio evangelho, da própria essência de Cristo e quem ele é, porque ele fez todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que os animais foi ele que fez, as carnes que muitos julgam sacrificadas, foi o próprio Cristo, os animais é de Cristo. Certo? E ali ele fala desses fracos na fé por não ter o entendimento. E outro ponto que eu queria trazer agora era exatamente isso também. Tá? Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo ele fala dos fracos na fé e dos fortes na fé, né? Ele fala, ele vai classificar esses dois grupos, né? Tem um grupo que entende a liberdade que tem entre Jesus, ele vai falar dos alimentos, mas eu acho pertinente falar porque a gente está falando de coisas que pode e do que não pode, tá? Então, baseado nesse contexto, a gente pode usar esse texto, né? Na cidade de Antenas, naquela época, existiam muitos ídolos, né? Muitas pessoas que sacrificavam animais, né? Ali, as sacerdotisas, enfim. Então, era uma cidade extremamente idólatra, tá? Porém, havia aqueles que saíram da idolatria, tá? E passou a servir a Cristo, tá? E já tinha aqueles que eram mais maduros na fé e que até participavam de banquetes, certo? Por quê? Porque naquela época não tinha freezers para conservar a carne, não tinha nada. Então aconteciam os sacrifícios e sobrava muita carne. O dia que eles faziam, mandava para os mercados, para as feiras livres. Então era muito difícil você chegar hoje em Corinto, né, naquela época, e comprar uma carne que não fosse sacrificada. Onde é que Paulo fala? Se for no mercado, não pergunta não, só faz comprar. Você está entendendo? Então a gente precisa ter esse discernimento. E ainda que não seja pecado, você fazer a botar árvore, botar a estrela, botar tudo ali, ainda que seja perante o Senhor algo tranquilo, porque foi Deus que criou todas as coisas, não debate com aquele que acha que é errado, não faça com que desça a goela abaixo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que esse conhecimento aí, sabe, ele é arrogante,
certo? Mas o amor não. O amor traz para perto, entende? Então, se eu tenho um entendimento da liberdade que tenho em Cristo Jesus e vocês não têm, eu não tenho que estar fazendo com que desça a goela abaixo, certo? E certa feita eu até ministrei isso na congregação e falava das selfies, né, daquela coisa toda, porque às vezes o irmão faz aquela selfie, faz tudo para confrontar aquele outro irmão que acha que é pecado. Ou cadê o amor? Cadê a empatia? Certo? Se o irmão não tem o entendimento que você tem, para que fazer isso, né? Então, assim, comemore o seu Natal, entendendo que o alvo sempre vai ser Cristo, né? A base do Natal é o nascimento de Cristo, é a comunhão, certo? É a paz que Cristo, ele transmite para as nossas vidas, tá? Faça, entende? Agora, não queira fazer com que o outro irmão engula essa liberdade que você tem em Cristo Jesus, porque não é assim. A gente precisa entender que esse vai chegar o tempo dessa maturidade também, se assim ele permitir em algum momento. Deixa eu tocar nesse assunto, porque foi justamente quando sugeriu esse tema, rolou até um debatezinho entre mim e Everson justamente a respeito disso, né? Olha porque, aí. No caso, o meu ponto de vista era que depois que eu descobri a verdade a respeito de toda a simbologia, não só sincretismo religioso, eu disse, eu não consigo mais fazer a árvore de Natal, eu não consigo mais comemorar o Natal como eu comemorava antes, no tempo que eu era criança. Mas ele me passou a visão dele, mas a gente não brigou por causa disso. Eu respeitei e tá tudo dele, certo, velho. E ele respeitou a minha e cada ficou na sua. Então, o ser humano tem que aprender a respeitar. Empatia, cara. Sabe? Eu acho que falta isso nas pessoas. As pessoas não conseguem mais conversar, dialogar a respeito de um denominado assunto. Cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua visão, e vamos ser felizes. Eu acho que é esse o ponto principal. Isso é interessante, Rig, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios ainda, no versículo 8, no capítulo 8, perdão, ele vai dizer no primeiro versículo, ó, não que se refere aos alimentos, no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço como dizeis que todos nós temos pleno conhecimento. Veja só, porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Paulo está dizendo, eu sei desse conhecimento, mas ele precisa ser aplicado com amor, não é goela abaixo, entende? Então, assim, se um tem uma maturidade de entender que tem a liberdade em Cristo e o outro não tem, espera o tempo do irmão alcançar essa maturidade, evita esses debates, porque o propósito é Cristo. O propósito é o Senhor, o propósito é a nossa salvação, é o que Ele deixou para nós, o legado que veio sendo construído de amor sobre essa terra, entende? Eu não tenho que debater com o meu irmão, fazer com que ele desça a goela abaixo, algo que eu entendo que tenho liberdade e que posso fazer, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer, ó, eu abro mão disso, no capítulo 10 agora, no versículo 33, olha o que ele vai falar. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Então, por que? Às vezes a gente tem que abrir até mão da razão, não da palavra, certo? Mas da razão, tá bom, meu irmão? Porque eu entendo que ele não tem o conhecimento ainda apurado para entender a liberdade que tem em Cristo. Amém, Deus abençoe, acabou. Jesus vai dizer aos discípulos, olha, tem coisas que eu vou revelar, mas não revelei ainda porque não tem maturidade ainda. Jesus falou isso para os seus discípulos e vai chegar um tempo que aquele irmão vai alcançar aquilo que você alcançou. Então, não é essa disputa que vai gerar paz e tranquilidade, não, mas é a empatia e o entendimento, né, acerca do respeito, do amor. Por isso que eu iniciei falando sobre o amor aqui, porque eu acho que é importante isso, né? Quando se perde esta essência, acabou, tudo cai por terra, a profecia cai por terra, o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Os dons vão cair por terra, o amor, ele vai sempre ser predominante. Em tudo que você faz com amor, você alcança sucesso. Verdade. Pastor, a gente percebe que o Natal, não é? Ele tem, de uma forma resumida, a vinda de Cristo e a vida. E a vida. E a vida, né? O nascimento de Cristo, ele norteia a vida. Isso. Não é? E eu tenho um pensamento muito profundo que gera uma frase constante que fica em minha mente, sabe?
a vida de Cristo, ela tem um grande marco, que é a sua morte, não é? E a sua morte tem um outro grande marco, que é a sua vida, a sua ressurreição. Isso. Parece até uma paráfrase, né? Quando a gente pega e olha desse ponto de vista. Poxa, a morte, a vida que gerou a morte e da morte que gerou a vida, não é? Só que nós, cristãos, não é? Nós temos uma mente muito limitada para entender certos pontos, Exato. não é? Por exemplo, por que para tantos é tão chato ir para a igreja? Aí Paulo, ele chega em um ato de repreensão, ele fala: eu queria poder arrancar os meus olhos e dar para vocês verem, né? É outra frase que para mim fica muito marcada. Às vezes a gente chega muito cansado dentro da igreja, às vezes a gente chega muito quebrado por conta do dia a dia e não exerce também um outro ensinamento do próprio Paulo, não é? Nós, seres humanos, somos movidos pela emoção, basicamente, não é? Tudo que é gerado na nossa vida tem por base a emoção. Por exemplo, uma comida gera emoção. Uma música, emoção, não é? Uma pregação, emoção. Mas existe um outro contraponto que é falado por Paulo. O culto racional. Sacrifício vivo, né? Esse culto racional, ele gera uma outra perspectiva, não é? Eu estou cansado, eu estou acabado, estou quebrado, mas estou aqui, não é? E quando a gente é movido por essa racionalidade, a gente também capta outros entendimentos, não é? E eu passei a tentar entender, não é, um princípio que move a minha vida, que é a eternidade, não é? Muitas das vezes a gente não consegue compreender isso de uma forma muito racional, não é? Por exemplo, Cristo morreu, ele cumpriu o propósito e o propósito é a nossa eternidade, a nossa salvação. E nós, como cristãos, entendemos o seguinte, que a gente vai ascender os céus, vai chegar diante de Deus e vai ficar glória, 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 e não consegue entender os outros pormenores, não é? Como eu falei no início, a Bíblia, ela norteia a vinda de Cristo como o propósito da salvação, mas está lá no Jardim do Éden o sentido literal da salvação, não é? Qual seria o propósito de nós, como seres humanos, estar intrínsecos à eternidade? O que é viver a eternidade? Tomar uma água. Boa pergunta. Cara, eu sempre tô chamando a igreja para esta realidade acerca do propósito de Deus, do objetivo do Senhor e do nosso propósito aqui, como crentes em Cristo Jesus, né? A eternidade. Veja que, como já falamos, tem muita coisa se cumprindo, né, neste tempo. A palavra de Deus, ela é recheada e selada de promessas que já se cumpriram, promessas que estão se cumprindo e outras que ainda vão se cumprir, sobretudo a maior promessa, que é a volta de Cristo Jesus, até nos levar a esta tão esperada e sonhada eternidade, e que eu creio com todas as minhas forças. Quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva acerca do evangelho e mundo é diferente, passa a ser diferente. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um espinho na carne, certo? Ele fala sobre um espinho na carne. E esse espinho na carne, ele acaba, da maneira que ele expressa, que ele verbaliza ali na sua carta, ele é como se fosse um impeditivo para ele continuar pregando o evangelho. Por quê? Ele ora por 3 vezes, ou seja, incessantemente, e o Senhor não atende.
É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: Senhor, não dá para mim continuar com esse espinho. Aí a resposta do Senhor qual é? Paulo, a minha graça te basta. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então veja, o apóstolo Paulo, ele tem esse entendimento, tá? Uma das maiores cartas que ele escreveu, claro que todas têm os seus valores, mas existe uma carta que eu costumo falar que é de Filipenses. O cenário que o apóstolo Paulo se encontrava ao escrever esta carta: cadeia. Ou seja, ele está em cárcere privado, uma cadeia de Roma. Mas nesta carta, sabe o que é que ele vai dizer? Aos filipenses, uma palavra de ânimo e de incentivo. Ele vai dizer: ó filipenses, a nossa cidadania, ou seja, a nossa cidade está no céu, de onde também nós esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está me dizendo, que não se trata, eu falo isso sempre, do cenário cujo ele está vivendo agora. Não é sobre o que nós vivenciamos aqui, querido, mas é sobre o céu. Existe uma eternidade que nos espera e quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva no mundo passa a ser diferente. É por isso que hoje a gente tem muitas pessoas doentes, porque ainda não internalizaram que nós não somos seres daqui, nós somos eternos. Nós vamos alcançar a eternidade. E quando nós olhamos com essa perspectiva, certo? A gente passa a viver diferente. É por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Se vocês puderem enxergar com os meus olhos, porque o apóstolo Paulo ele começa a ter um entendimento apurado do que é salvação. Não é sobre o cenário de vida dele que ele está vivendo, mas olha, eu me acostumei, eu aprendi a viver na escassez e na abundância, porque não é sobre isso, é sobre o céu, entende? Então, tudo que a gente faz aqui, que a gente faça entendendo que é sobre o céu. E a eternidade é isso. Nós vamos para a eternidade, nós vamos herdar a eternidade, desde quando nós se alimente desta palavra, desde quando a gente se aprofunde nesta palavra, que é constantemente a formação em Cristo Jesus. A partir disso, a gente começa a ter uma perspectiva melhor, né, do que é salvação, do que é o reino de Deus, do que é a vida eterna, tá? Ontem eu falava na igreja que se o Senhor me chamasse, eu sei para onde eu vou, certo? Eu não tenho medo da morte, querido. É claro que a gente pensa nos nossos familiares, né? Eu tenho uma filhinha, eu amo minha filha, minhas filhas, minha esposa. Mas se Deus diz assim, olha, o seu propósito se cumpre aqui, amém, irmão? Eu vou para a eternidade. Eu vou para o lado do meu pai. Então, quando a gente tem esse discernimento, sabe, de que o céu é de verdade, a gente tem uma perspectiva melhor de vida. Então, infelizmente, muitos não se atentam para isso e é por isso que tem a sua mente fragilizada, né? Aí o emocional abalado diante de algumas percas na terra. A paz que excede todo entendimento é você entender, irmãos, que a porta de emprego se fechou, há um ente querido que se foi, mas eu estou na paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é você viver tudo que você tiver de viver aqui nessa atmosfera terrestre, na terra, mas com discernimento e entendimento de que é o céu que te espera. Você é de lá, você está passando por aqui. Nós somos do céu. E aí a gente consegue ter uma perspectiva melhor. E a eternidade para mim é isso, certo? É eu cumprir o meu propósito aqui em Cristo Jesus, me alimentar diariamente desta palavra, é buscar esta essência, me enraizar, me fundamentar cada vez mais neste alimento, para que um dia então eu possa estar com o meu Abba Pai e ter a minha passagem aqui de maneira mais tranquila e madura, né? Mais suave, né? Em paz, claro que com as guerras, com as lutas, mas se eu estou alicerçado nos princípios da palavra de Deus, eu também tenho munição, eu tenho combustível, certo? Eu tenho respostas, porque a palavra me dá. E perceba que tem um ponto, não é, que é muito interessante a respeito da morte de Cristo, ainda falando, não é,
ainda apegando-se à eternidade. Cristo, ele tinha a total ciência do que era ser eterno, não é? Ele vem em corpo de homem, Isso. mesmo sendo Deus. A consciência da divindade estava ali, me permito usar esse termo, né? Aprisionada na carne do homem Jesus. Isso. O Cristo vivendo aprisionado à carne do homem Jesus, passando por todas as sensações, experimentando tudo aquilo, as ansiedades, os medos, os temores, e tendo essa consciência da eternidade. Isso. Então, algumas pessoas, elas perpassam e dizem o seguinte: mas seria muito fácil abrir mão da própria vida tendo o entendimento da eternidade. Aí Cristo vai, sobe a cruz do Calvário e diz: Pai, por que me abandonastes? Não é? Então, a gente para e tem o entendimento do seguinte: Cristo, ele tinha a vida dele alicerçada pelo entendimento do que ele era e de quem ele era, não é? Isso. E o maior medo de Cristo, quando ele sobe a cruz do Calvário, não era da morte, mas era dessa distância, de ele perceber, inclusive alguns, não é, pregadores, um que eu admiro muito, ele diz o seguinte, não é? Quando Cristo ele sobe no Monte das Oliveiras, ele começa a suar e padecer e sentir as dores, não é? E sentir as dores tem muito mais a ver com o que ele estava já enfrentando quando ele vai a Deus e pede: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a sua vontade. Ele já sabia que ele seria abandonado. O pecado, ele é tão horrível, tão horrendo, tão horroroso, que afasta um ser puro que toma sobre si, porque Cristo, ele era puro, e ele tomou sobre si, né? Tem uma música que fala, né? Ele levou sobre si as nossas dores. Então, tipo, ele toma sobre si todo o meu jugo, todo o jugo da humanidade, daqueles que viveram, daqueles que ainda estavam por vir. Ele toma todo esse jugo sobre si e diz: não, vem sobre mim. E quando ele experimenta, que ele olha para cima e fala: cadê? Cadê o meu pai? Eu estou só aqui. Ele virou as costas para mim, porque ele se fez pecado, sabe? Então, a gente pega, analisa tudo isso, sabe? E meu Deus, é uma coisa tão intensa, tão profunda. Isso. Eu não tenho entendimento disso. Tudo que eu consigo dizer é: Cristo, ele me amou, de fato, porque ele levou sobre si aquilo que me pertencia, o meu jugo, a minha morte, a minha transgressão, o meu pecado, a minha desgraça, a minha falência, sabe? Ele levou sobre ele. E mesmo assim tem pessoas que não conseguem entender isso. E para mim, pastor, quando eu quase choro aqui quando o senhor estava falando sobre a eternidade, e para mim, o principal sentido da eternidade, sabe, é entender que, mesmo eu sendo miserável, pecador, não merecedor, sabe, através do sacrifício dele e da minha fé, que é alimentada pelo sacrifício dele, porque se não fosse o sacrifício dele, eu não teria fé, não é? Então, até a minha fé é alimentada por aquilo que ele é, né? Eu vou estar diante dele. Glória a Deus. Sabe? Eu vou estar diante dele. Ali não haverá esse corpo físico, mas haverá um espírito transformado por ele, sabe? Vou viver diante dele, não apenas para dar glória, mas para aprender dando glória, sabe? E eu queria ter os olhos que Paulo teve, sabe? Para poder ver e testificar aquilo que é, de certa forma, inexplicável. Mas eu tenho a esperança e a convicção. Glória a Deus. E é tão intenso isso que o apóstolo Paulo, para mim, foi um grande homem de Deus, um adorador nato de Jesus, que ele tinha tanta
realidade, assim, ele tinha convicção da realidade, da existência de Deus, de Cristo, a ponto de declarar, né, aos Gálatas ali que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por amor de mim. Então veja que o apóstolo Paulo ele vivia entrelaçado, né, em Cristo Jesus. E eu creio que nós iremos chegar assim, né, através de uma busca, a gente consegue chegar. E quando você falava do sacrifício, né, de Jesus, de ter assumido a forma humana, se esvaziando de si mesmo, entendendo que veio para uma grande responsabilidade, para um cumprimento de um grande propósito, o escritor aos Hebreus vai dizer que é estabelecida agora uma nova aliança, né, e não feita por mãos de homens, né, mas por mãos divinas, e ali ele envia a Cristo para que pudesse, então, tomar sobre si, né, toda a maldição do pecado que estava, sabe, ali sobre a humanidade. E Jesus, nos últimos minutos ali, ou nas últimas horas, antes do sacrifício, ele passa por um momento extremamente difícil que você já relatou, e as pessoas, às vezes, diz, poxa, mas ele é Deus, ele sabia que ia ressuscitar. Claro, Jesus sabia que ia ressuscitar ao terceiro dia, tanto é que ele fala um pouco por parábolas ali aos seus discípulos, que ele ia destruir aquele templo e que ia reconstruir em 3 dias. Ele estava falando justamente disso. Mas ele passou por esses processos, cara. Primeiro, né, essa falta, né? Poxa, mas o pai vai me abandonar, né? Mas também ele passou por um processo dor, sabe? Ele foi chicoteado, ele carregou uma cruz que não era para ele foi humilhado. Então ele passou pelo sofrimento, irmão, porque ele sentiu dores, cara. E isso é extremamente difícil e não foi fácil para Cristo, né? Entender que por algum momento ali, né, o pai iria virar as costas, porque fazia parte do propósito. Ele vai dizer, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, né? Mas ele entendia que havia um propósito, um objetivo de Deus que tinha que se cumprir sobre a humanidade, e de uma maneira tão poderosa, né? Em um ato de bravura incrível, ele vai até ao Calvário e cumpre o objetivo e declara estar consumado. E ali eu entendo que o martelo de Deus é batido naquela hora, o véu é rasgado, um novo acesso é dado. Então veja que amor é esse. O apóstolo Paulo vai dizer que constrange, porque, velho, nós somos miseráveis, nós não somos dignos de nada, irmão, sabe? Então, como não amar esse Jesus, como não fazer valer a pena tal sacrifício que o Cristo fez por nós, né? Que o Messias fez por nós, né? A gente precisa literalmente ficar se questionando mesmo. Isso é bom, né? Essa questão de, poxa, eu queria ter os olhos de Paulo, né? Como você falou, e isso é bom porque isso é fome mesmo, isso é sede de se entrelaçar ainda mais no Senhor, de descobrir essas atmosferas espirituais cujo Ele nos apresenta todos os dias em uma busca incessante. Então, é claro, nós somos miseráveis e, infelizmente, o que não nos permite ter mais de Deus é essa natureza mesmo pecaminosa, adâmica que a gente herdou lá no Éden, certo? Mas a gente consegue em uma busca constante pelo Senhor, né? E nessa sede, nesta busca de buscar entender cada vez mais, né, o Senhor, essa atmosfera espiritual. Jesus, ele é incrível, cara. O evangelho é incrível. E que o Senhor continue nos ajudando, né, para que a gente continue firme nele, nesta geração, entendendo que ele é o centro de nossas vidas, mediante a tanta coisa que acontece. E essa é a mensagem, né? Eu entendo que essa é a mensagem, é isso que a gente precisa fazer como crentes em Cristo Jesus, como servos do Senhor nesta terra, nunca desanimar,
nunca perder o foco e tentar trazer as pessoas para essa realidade de quem é Cristo, né? O que ele fez por nós, o que aconteceu ali na cruz do Calvário, o que ele precisou fazer, e essa história é real, irmão. Eu creio nisso com todas as minhas forças. Há evidência de Cristo em cada detalhe, né? Em cada pessoa, em tudo que a gente faz e a gente vive, há evidências da realidade da existência do nosso Abba Pai. Né? E eu creio com todas as minhas forças. E ali foi extraordinário aquele sacrifício. Pastor, tem mais uma pergunta. Eu quero saber das comidas, né? E bebidas que são nessa época do ano, que a gente sabe que tem champanhe, tem vinho e tal. E aí o pessoal quer saber. A irmã Renata que me perguntou aqui, ela é lá da Igreja Batista Maranata, e ela quer saber, ela está com essa dúvida e ela quer saber do senhor se pode, o que fazer durante a família, do que fazer com a família nesse período, né, festivo, se pode ou não pode tomar champanhe ou cerveja sem álcool. Amém. Olha só, cara, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Cerveja sem álcool, ainda falou aí, não foi? Foi. Pronto. Eu, particularmente, não sou adepto disso, certo? Aí eu volto para as cartas do apóstolo Paulo que a gente estava lendo aqui, né, onde ele fala da nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E para exercer tal liberdade, a gente precisa entender o contexto do ato e do que se acontece. Se a gente for para o livro de Provérbios, a palavra fala sobre o vinho, que é uma bebida, Provérbios capítulo 20, se não me engano, é uma bebida escarnecedora, e aquele que bebe pega contra a sua própria alma. A gente olha para João, quando foi estabelecido sobre ele o ministério, a Bíblia diz que, por ser separado do ministério, ele teria que ficar também ausente destes vinhos, ou seja, que não fizesse parte. Então a gente vai buscar diversos relatos acerca disso. Mas, pastor, antigamente os casamentos na época, o próprio Jesus transformou a água em vinho. A gente precisa entender o que é vinho hoje e o que era vinho antigamente, certo? Hoje a indústria ela traz muita coisa que não nos convém. Por exemplo, o vinho de antigamente, ele era fermentado com a própria uva, tá? Com a própria uva. Eu já tomei Santa Ceia no Rio Grande do Sul, por exemplo, existe uma prática lá, né? E é prática, é cultura deles. Isso não significa dizer que você está pecando, tá? Mas observa tudo com muita sabedoria, para que você não venha acabar escandalizando aqueles que estão ao seu redor. Cerveja sem álcool. Eu condeno isso, cara. Querem beber? Beba, certo? Mas eu, por exemplo, não acho que é uma prática que convém a um cristão, certo? Porque vai gerar escândalo. E aquele que bebe sem álcool, ele automaticamente tem o desejo de beber com álcool, né? E é algo que não vai gerar nenhum tipo de edificação, né, para a sua vida. Né? Com relação ao champanhe, com relação ao vinho, é isso que eu digo, a gente precisa analisar todo o contexto, tá certo? E eu, particularmente, não faço e não aconselho ninguém fazer, tá? E por que fazer? Qual é a edificação que vai trazer, né? Pelo bem, pelo mal, não faz, cara, certo? Não faz. E sem falar também dos escândalos que isso pode causar, até mesmo para aqueles familiares que entendem que isso é pecado, certo? E aí vai dizer, poxa, mas fulano está bebendo, poxa, mas isso não é pecado, porque não é um assunto que está claro, e isso sempre vai gerar dúvidas sobre esse assunto, certo? Então, para que fazer? Não é melhor você deixar de fazer? Isso vai te trazer que edificação? Então, assim, o meu conselho é esse, né? Analisa com calma, analisa com carinho e não faz de qualquer maneira, né? Não faz, porque não vai trazer nenhum tipo de edificação. Então, na minha opinião, a bebida hoje, seja ela qualquer bebida que tenha álcool e que tire você da sua sã consciência, não faz, porque não, na minha opinião, não convém estar com aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Tem uma pergunta do Tássio aqui também, pastor. Tássio Breno, que está acompanhando a gente aqui na live.
ele coloca aqui a questão do presépio, né? Para resumir a pergunta dele, ele fala que através do presépio foi criado ali uma cultura, né? Isso. As pessoas pegam ali a manjedoura. Lucas capítulo 2. Pegam a manjedoura, a imagem de Maria, de José, os jumentinhos e tal, etc. Aquele presépio, né? E ele pergunta, né? Do ponto de vista teológico e bíblico, isso está correto? Olha só, vamos lá. Quando a gente olha para o Evangelho, que Lucas registra ali no capítulo 2, a gente vai ver, se não me falha a memória, é o capítulo 2, depois você procura aí, Rigno. A gente vai ver quando Maria e José, eles seguem para Belém por falta de hospedaria, né? Na época, tanto é que alguns historiadores julgam que o nascimento de Cristo foi no finalzinho de março para o início de abril, justamente por conta da alta estação na época. Então, não tendo onde se hospedarem, Jesus nasce exatamente em uma manjedoura. E o que é que está na manjedoura, né? Tem ali animais, a própria mãe de Jesus, que é a própria Maria, e o próprio José, certo? Esse João, esse Júlio I, ele traz tudo isso, certo? Justamente para trazer esse cenário da onde Jesus nasceu, tá certo? É por isso que hoje existe esses presépios, a gente vê em praças e tudo mais. Mas vamos lá. A adoração, que eu acredito que é isso que ele quis perguntar, não sei, a adoração não tem que ser a Maria, a adoração não tem que ser a José, enfim, é Cristo. Dentro desse contexto, né, dentro dessa narrativa, o que é que está se fazendo, certo? Dentro de todo esse cenário, né, você está voltado para onde? Para Cristo, certo? Então, assim, quando se enfeita praças, normal, eu não vejo pecado nisso. O pecado é quando você tira de Cristo que é para ser dado a Cristo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Essa questão, né, de você trazer para dentro da sua casa e colocar ali, de repente, a imagem de Maria, nada contra os meus irmãos católicos, mas a gente precisa saber ou entender, né, em que contexto você está fazendo isso. Tem necessidade de fazer, entende? Porque Cristo, por si só, ele já é a pregação, ele já é a palavra, ele é suficiente no ambiente, quando você abre a palavra, certo? Então, eu no meu ponto de vista, trazendo à luz da palavra o acontecimento em Lucas, capítulo 2, né, e que foi resgatado por Júlio I, certo? Para enfeitar as praças que a gente vê por aí, amém. É disso que traz, tá bom? Mas eu não levava para dentro da minha casa, porque não tem porquê. Não tem porquê eu levar imagens dentro da minha casa para criar ou montar um cenário, certo? Onde Jesus nasceu. Irmão, pouco me interessa onde ele nasceu, eu quero saber que ele nasceu, irmão. E hoje habita aqui, ó, dentro de mim, certo? Isso é suficiente. Bom, nós estamos chegando aqui no nosso horário e, para finalizar, eu vou deixar uma palavra bem rápida, mas eu também gostaria de ouvir um pouco, né, do pastor Aécio, né? Irmãos, o maior princípio que um cristão ele carrega, como foi muito bem dito pelo pastor Aécio aqui, muito bem frisado, é o amor. Sabe, o amor, ele nos norteia, ele nos mostra, né? E existe também a fé incondicional em Cristo, sabe? Quando nós nos fundamentamos nessa fé incondicional, acreditar em Cristo sobre todas as coisas, que ele veio, que ele é e que ele há de vir, né? Nós temos um norte muito específico a respeito de quem de fato é Cristo, né? E ainda usando, né, João 3,16, que isso fique muito claro e muito memorizado, né, enraizado nas nossas vidas, no nosso coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal maneira é que faz toda a reflexão,
sabe? Ele amou tanto, mas tanto, que ele pegou o melhor de si e enviou Glória a Deus. para que hoje nós tivéssemos vida, para que todo aquele que nele crê. E o que é crer em Deus? O que é crer em Cristo? É acreditar que esse sacrifício valeu a pena. Esse sacrifício que é imaculado, sabe? Aquele sacrifício que ele decidiu fazer. Porque se ele não o fizesse, quem teria feito por nós? Ninguém. E talvez hoje, talvez não, com toda certeza, a humanidade ela estaria totalmente acabada. Porque se a gente pega o Velho Testamento, a gente vê como o homem ele era de fato, sabe? Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo a presença de Deus caminhando com eles ali no meio do deserto, saindo do Egito, o povo ainda duvidava. Eles não tinham aquela fé fundamentada. Mesmo vendo, eles não creram, eles não criam. Hoje nós temos aquele que nos leva de fato a crer. Por isso eu digo, a fé que é fundamentada em Cristo. Nós temos o Espírito Santo que nos norteia, que nos mostra. Então, fiquem firmados nisso. Esse amor que excede a tudo, sabe? O amor de Cristo, que levou a si próprio à cruz do Calvário. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Rigno. Bem, eu quero deixar um abraço aí para a galera, né? Renata Silva, Bruna Aquino, Thaís Gonçalves, Casa da Marvel, queremos vocês aqui. Breve também, vamos estar aqui no podcast. Daiane de Souza Santos, a esposa do pastor, está nos abençoando com a sua presença na live. Deus abençoe todos aqueles que acompanharam, Robson, Liris, com todos aqueles que abençoaram a gente aqui nessa noite maravilhosa, né, da pregação, de ouvir um pouco da palavra sobre aquilo que realmente nos interessa, que é Cristo. Que Deus abençoe vocês, nos dê uma ótima noite e até a próxima. Pastor. Amém, glória a Deus. Antes eu quero agradecer pela oportunidade, né? Que Deus abençoe esse projeto, né? Que tem sido uma porta aberta para o Evangelho de Cristo e trazer assuntos, né? Tão pertinentes, né? E que a gente vê que tem diversas contravérsias e isso traz clareza, né? E o conselho que eu dou para aqueles que nos ouvem é continuar aprendendo de Deus. Não é você comer aquilo que nós falamos e dizer não, vai investigar, tenham ao menos, né, a curiosidade de se aprofundar um pouco mais, principalmente nesses assuntos. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, né, que é o nosso ajudador, que é aquele que nos conduz, que nos orienta, ele mesmo vai trazer com clareza a revelação dessa palavra aos nossos corações. Então, é continuar buscando de Deus, se aprofundar no Senhor, né, estar com a sua vida fundamentada em Deus, porque se não for assim, nós não conseguimos, né? Então, que o Senhor Jesus continue abençoando, né, a todos vocês, continue abençoando aqueles que nos ouvem e que esta palavra ela possa literalmente germinar sobre os corações, né? E que o entendimento seja sempre esse, uma busca constante ao Senhor, né? Preservando sempre o amor, né? Como também a gente já falou, porque é a base, né? É o que nos mantém, né, tendo coerência, tendo empatia, e isso é importante, né? Sendo uma pessoa agradável. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, veja que hoje rolou mais apóstolo Paulo aqui. Eu particularmente amo as cartas do apóstolo Paulo. Somos dois, pastor. E ele fala aos Efésios, ele diz assim, ó, não ande como nécios, né, nem como tolos, os dias são maus. Ou seja, ele está dizendo que o mundo já se encarrega de trazer a maldade no dia a dia, né? Os dias são maus, não ande como nécios nem como tolos, mas entendam qual é a vontade do Senhor e qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, não é verdade? Aí ele vai dizer assim, ó, aproveita bem cada oportunidade que o Senhor te dá, e aproveitar bem a oportunidade que o Senhor nos dá é ser bênção na vida do irmão, é estender a mão para aqueles que precisam, é literalmente ser
a imagem e a semelhança de Cristo sobre a terra. A gente precisa refletir o Senhor sobre a terra e representá-lo bem, porque essa é a nossa missão. Então, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E é isso. Amém. Aproveitando esse minuto final, eu queria fazer um agradecimento à Visual Multimarcas, né, Visual Multimídia Studio, né, a empresa do meu amigo Vitor. Aconselho a vocês aí a seguirem ele lá no Instagram. É um rapaz aí que tem um trabalho muito interessante, né, nessa área de multimídia. Queria agradecer a todos que acompanharam a nossa live, né, que estão presentes aqui no nosso YouTube. Gente, seguem lá os nossos canais, Parousia Podcast, lá no Instagram, né, aqui no YouTube. Já podem dar um likezinho aí, curtir o canal, seguir o canal, fiquem à vontade, porque não acaba aqui. Nós estamos no primeiro episódio da primeira temporada. Teremos mais surpresas, teremos outras pessoas importantíssimas, assim como o pastor Aécio aqui, como convidados para trazer a luz da palavra. Não é? Esse projeto que Deus colocou no nosso coração, tanto no meu coração como no do Rigno, é um projeto de impactar mesmo, trazer visões, não é, a respeito do reino de Deus. Então é muito importante para a gente, sabe, tá revelando, não é, isso através da palavra de Deus, a luz da palavra. Eu também quero fazer um agradecimento à minha pastora, que está aqui acompanhando a nossa live, a Claudete, que também está acompanhando aqui a nossa live, é de lá da igreja. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Beleza? Nós nos encontramos no próximo episódio. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus.